Na última semana eu estava na Comissão de Relações Exteriores e infelizmente fui uma das poucas parlamentares a me posicionar contra uma das maiores vergonhas que a gente já viu na história dessa Câmara, que foi a aprovação de uma moção de louvor e regozijo a Donald Trump. Vejam vocês. Poucas horas depois, ele baixou o tarifaço que taxa em 50% os produtos brasileiros que são adquiridos por aquele país. Aprovaram aquela moção dizendo que ele faz grandes feitos para os Estados Unidos e para o mundo e que, por isso, merecia o nosso elogio. Pois bem, o nosso mandato protocolou para que seja apreciada essa semana uma moção de repúdio. É uma oportunidade para os parlamentares membros daquela comissão se recomporem, pedirem desculpas para o povo brasileiro por estarem elogiando uma medida draconiana que prejudica fortemente a nossa economia, prejudica milhões de empregos e principalmente para os deputados paulistas, que é o estado mais afetado pelo tarifaço do Trump. Mas vocês sabem que essa medida, que foi acompanhada pelo apoio de todos os bolsonaristas de plantão da Câmara, mas também de governadores como Caiado, Tarcísio de Freitas e Zema, revela quem são os patriotas de verdade. São pessoas que sucumbem aos Estados Unidos, que lambem as botas do Trump, abraçados à bandeira do Brasil. É uma vergonha, deputado Orlando Silva, mas é disso que se trata. Por isso que é importante que a sociedade brasileira conheça quem é quem. E a situação do governador de São Paulo é a mais irônica, porque anda no fio da navalha. Porque, por um lado, quer seguir agradando aos radicais bolsonaristas, que é de onde ele vem, quem é quem ele realmente é, mas, ao mesmo tempo, busca vender uma imagem de moderado, para tentar ampliar o seu leque de alianças e, quem sabe, se vender e se projetar como um pré-candidato à presidência da República. Agora, o filho do ex-presidente da República, Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos conspirar contra o Brasil, deputado licenciado, utilizando inclusive recursos públicos e instrumentos de um mandato de deputado federal que o povo de São Paulo lhe conferiu para conspirar e trabalhar contra o país. Agora Eduardo Bolsonaro e ele ficam disputando para ver quem vai disputar o espólio do bolsonarismo, pois não vai ser nenhum dos dois, porque achando que estão atacando Lula, que estão atacando o Supremo, na verdade já atacam o conjunto do povo brasileiro e reorganizam o campo político. Afinal de contas, quem é que vai ficar do lado desses inconsequentes e irresponsáveis? O próprio agronegócio de São Paulo, a Fiesp, que a princípio os apoiariam, são também prejudicados por esse tarifaço. E agora eles se mostram inconsequentes, aplaudindo os Estados Unidos, aplaudindo o Trump, dizendo que o Lula é responsável. Eu lhe peço só mais 30 segundos, presidente, para que eu possa concluir. Sendo que o presidente Lula corretamente repudiou esse tarifaço e agora busca uma solução junto ao povo brasileiro, ao parlamento e todos os setores atingidos. Então, fica aí um recado. Esses falsos patriotas, na verdade, seguem operando e conspirando contra o Brasil, mas a nossa resposta vai vir afirmando cada vez mais a nossa soberania, a nossa potência econômica, que na verdade podemos ser, e não se sucumbindo ao poder dos Estados Unidos. Obrigado. Obrigado, Ana deputada Sandra Bonfim, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Deputado Coronel Assis já está na tribuna, vai falar por um tempo de até 3 minutos. O deputado Coronel Assis é do União do... Senhor presidente, deputado Charles Fernandes, hoje eu preciso registrar aqui a postura do nosso líder Lula frente à conjuntura neste momento, comparado com os políticos da extrema-direita. Vejam a diferença. Mesmo preso injustamente, Lula jamais perdeu a dignidade. Interrogado por Moro, ele foi firme. Vou até o fim e vou provar que sou inocente. Quando propuseram que ele usasse tornozeleira, ele disse: não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Isso, gente, que é dignidade. E digno não se curva a ameaças. O povo brasileiro reconheceu a dignidade de Lula e o reconduziu pela 3ª vez à presidência da República. E é por isso que agora o povo brasileiro pode ter certeza: Lula não cederá à chantagem de Donald Trump. Porque para Lula, o povo não é moeda de troca. E Lula sabe, neste caso, não é economia, é política. E a extrema-direita, vendo que a justiça pegou um dos seus criminosos, está jogando baixo, ameaçando e chantageando para livrá-lo da cadeia. Como líder sério e consequente, Lula vai oferecer dados reais
e sentar à mesa para negociar as tarifas. Mas jamais nenhuma condição será aceita que fira a independência da nossa justiça e da nossa soberania. Portanto, eu lamento informar aos fascistas e aos extrema-direita daqui presentes: Donald Trump não passará. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Bem, colegas, se é para falar, vamos falar, então. Acho que essa é a última semana do nosso trabalho legislativo antes do recesso. E esse Congresso tem a responsabilidade de definir para onde quer caminhar, de definir qual é o projeto de Brasil que, diante do clamor das ruas, diante de uma sociedade que tem olhado com desconfiança para essa casa, para onde quer caminhar. O Brasil é um país potente, rico, enorme, de proporções continentais, diverso, mas ainda muito desigual. Um país que ainda tem no seu interior pessoas que não têm acesso a uma série de serviços básicos. Um país que ainda tem uma desigualdade entre ricos e pobres muito grande, que ainda tem uma desigualdade racial muito grande. Quando você vai olhar na base da pirâmide, é uma mulher negra que mora numa periferia, numa quebrada, numa favela, que muitas das vezes vai ter que estar submetida a uma escala exaustiva de trabalho, pegar um ônibus lotado e ainda assim, no final do mês, não conseguir levar o sustento a contento para sua família. Nós temos que olhar para esse Brasil. E ao olhar para esse Brasil, esse Congresso tem que decidir para onde queremos caminhar. E sem a menor dúvida, nós precisamos, ao invés de negar a existência do andar de cima e do andar de baixo, ao invés de tentar se autodefender, parem de atacar o Congresso, nós temos que dar os passos necessários para melhorar a vida do povo, ali na cidade, no cotidiano da vida. Melhorar a vida da trabalhadora doméstica, da caixa de supermercado, do trabalhador da farmácia, do motorista de ônibus. E como se faz isso? Sim, primeiro de tudo, garantindo justiça tributária, taxando os super ricos. Nós precisamos caminhar para o seguinte lugar: que os pagamentos, o que hoje não está colocado. Sim, avançando o mais rápido possível na isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, até 5 mil reais. Isso é aumentar recurso na mesa da classe média baixa. Sim, avançando, eu peço agora que eu já falei, eu peço mais 30 segundos, presidente. Sim, avançando contra a escala 6x1, não é possível, eu sou mãe. Ela trabalha 6 vezes na semana e no único dia livre, vai cuidar do filho, arrumar casa. Então é 7x0. É uma jornada exaustiva. Isso, sem dúvida, vai fazer com que a população olhe de outra forma para o Congresso Nacional. E para concluir, um assunto... Presidente, já vou acabar, deputado Orlando. Para concluir um assunto que a gente vai discutir nessa sessão, queria dizer da importância dessa casa estar unificada para avançar na lei de incentivo ao esporte, que seja permanente, que amplie o teto, porque isso é também gerar inclusão e enfrentar as desigualdades que ainda existem no nosso país. Obrigada, presidente. Obrigado, nobre deputada. Colegas deputados, colegas deputadas, hoje esse plenário viverá, espero, um dia histórico. Hoje nós teremos a oportunidade de votar e aprovar a nova lei de incentivo ao esporte no Brasil. Era o ano de 2006 e eu tive a honra, como ministro do esporte, assinar, juntamente com o presidente Lula, um projeto de lei que criava pela primeira vez a lei de incentivo ao esporte. Era uma reivindicação de muitos anos, diria de décadas do esporte brasileiro. Para que vocês terem uma ideia, desde 1991 nós tínhamos a legislação apoiando a cultura, a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual e o esporte tratado à margem dos incentivos fiscais, impedidos de fazer parcerias público-privadas, impedidos de atrair mais investimento para essa atividade. E foi o presidente Lula quem tomou a iniciativa e nós resgatamos essa dívida histórica do Brasil com o nosso esporte. De lá para cá, quase 20 anos, nós tivemos um crescimento da utilização dessa lei. Hoje é uma lei que se desenvolve nas 27 unidades da federação. Hoje é uma lei que apoia da formação esportiva, excelência esportiva, o esporte para a vida toda, manifestações diversas da atividade esportiva, um conjunto de eventos, a inclusão social pelo esporte, a produção de saúde a partir do esporte, a criação de um ambiente social mais integrado a partir de iniciativas esportivas. E tudo isso nós desenvolvemos ao longo desse tempo. Eu fiquei um tempo
9 anos no Ministério do Esporte, tenho muito orgulho dessa trajetória, 6 anos desse período como ministro de Estado do Esporte, e uma das maiores conquistas que eu guardei para a minha vida foi a votação dessa lei. Agora, nessa noite, nós podemos avançar na legislação esportiva nacional. Nós podemos ter uma lei permanente, que não vai carecer de renovação a cada 5 anos, o que vai dar mais estabilidade e segurança jurídica para os projetos esportivos. Nós teremos singularidade no tratamento do esporte, separando de outros temas, como, por exemplo, o tema da reciclagem, que é muito importante que seja incentivado, mas que não tem nada a ver de estar no mesmo espaço do esporte. Nós teremos a oportunidade de ampliar de 2 para 3 a possibilidade de captação de recursos para as empresas poderem ampliar o seu investimento. E tudo isso vai se traduzir em mais investimentos para o esporte nacional. Todo mundo celebra quando temos uma conquista olímpica. Todo mundo comemora quando temos uma vitória paralímpica, o Mundial, o Pan-Americano. Mas assim como a lei das loterias garante um suporte para o esporte brasileiro, a lei de incentivo também é um mecanismo que ajuda desde a base, ajuda a formação de atletas e nos permite dizer que cada medalha conquistada por um atleta brasileiro, concluir, presidente, cada medalha conquistada por um atleta brasileiro tem um pedacinho da lei de incentivo ao esporte. Lei que é uma ponte, muitas vezes, da periferia do Brasil, com pistas, quadras, ginásios, campos, dando oportunidade para jovens muito pobres, que não teriam alternativas de conhecer, vivenciar o esporte, se formar como atleta e que passam a ter essa oportunidade. Por isso, colegas, que na noite de hoje nós podemos fazer uma grande homenagem. Na noite de hoje, presidente, podemos fazer uma grande homenagem ao esporte brasileiro, com cada deputado, cada deputada dizendo sim à lei de incentivo ao esporte permanente, dizendo sim à ampliação de financiamento para 3%, dizendo sim às e tantas crianças, jovens, adolescentes, gente da melhor idade que passam a viver a experiência incrível do esporte com o apoio e incentivo fixado. Para concluir de verdade, já que o senhor me instou a falar, presidente, eu devo dizer que eu estou muito feliz de... Pode concluir, nobre deputado. Estou muito feliz de poder participar dessa construção. Quando apresentar o parecer, vou citar nominalmente cada um dos autores, vou homenagear o deputado Maurício do Vôlei, que presidiu a comissão especial e que nos permitiu produzir algo que foi aprovado por unanimidade. Porque o esporte não tem partido, é um movimento suprapartidário. E é essa vitória que vamos construir.